mediano. Bom, vamos dar início à mesa sobre o picho, transgressão ou produção simbólica, aqui no seminário da IASH. Só apresentar a mesa rapidinho. Sérgio Franco, pesquisador, curador. Djan, puxador. E o João Weiner, repórter, jornalista e diretor do documentário Picho, que trouxe um pouco o cenário da pichação em São Paulo. A gente vai começar com o Sérgio, vai falar um pouco da relação picho e instituições artísticas e um pouco um painel da pichação, depois da sequência mesmo. No final a gente abre o debate. Eu queria agradecer a todos aqui, é uma satisfação sempre que eu posso conversar com esse público e conversar fora dos rigores acadêmicos, melhor ainda, né? E não os rigores da linguagem hermética, né? Mas sim os rigores de tratar de questões que importam para esse universo das ciências humanas, né? Que é a apropriação da cidade, os direitos humanos que não são verificados e muitas outras condições que são vivenciadas não só pela pichação, mas por uma população toda que habita esse espaço, né? Que está na periferia, mas graças à pichação a gente vai expandindo para outros universos. Então, o que eu vim falar hoje aqui é de uma conquista de território por parte de uma expressão que tem um conteúdo simbólico muito significativo, particularmente porque não se deixa enquadrar pelo sistema regimental que está estabelecido e nem pelos valores que estão instalados muitas vezes no espaço urbano, né? E dentro desse universo eu consegui ter essa relação com os pichadores, com o Djan em especial, graças a uma oportunidade de uma reflexão num ambiente como esse, né? Eu sou sociólogo, depois eu fui fazer um mestrado na FAO, numa área que chama Projeto Espaço e Cultura, onde eu fui orientado por uma mulher que estuda a arte pública, né? E que faz essas contraposições do que existe de arte no espaço urbano e como que ela informa valores para o contexto urbano como um todo, né? E eu vi na pichação essa potência, mais do que qualquer outra expressão artística que estava sendo produzida dentro desses contextos urbanos, né? Eu vi isso no passado, né? É fácil ver isso no Flaner, né? O Walter Benjamin foi lá e falou bastante, construiu esse protótipo do artista no século XIX, mas ele era um pequeno burguês, né? De repente o artista, com a pichação, mudou de classe social, né? E mudou de nacionalidade também, né? Ele é brasileiro. E hoje, no contexto da arte contemporânea, o relevo que essa expressão tem é o mesmo que o Flaner teve quando fez o que fez no campo da literatura, né? Era a literatura marginal ser Flaner, né? Como estava em discussão aqui hoje, a literatura marginal, né? A pichação tem algumas relações. Não do ponto de vista do perfil social, ou do que é um francês na capital do século XIX, que era Paris, né? Mas no sentido de apropriação do espaço, de reconhecer as contingências que ele te oferece, e uma questão comportamental, né? Do que se vive hoje em matéria de comportamento na cidade, né? E do que se vive também em matéria de desigualdade social, de fronteiras que vão se consolidando para segregar mais do que agregar. O Flaner, ele viveu lá uma segregação também, né? Ele viveu a raumanização, né? Quando vem um prefeito, destrói todo o centro histórico da parte medieval, né? Para tirar os pobres e os potenciais revolucionários, né? Da zona central, né? E criar grandes avenidas, bulevares, que os nossos burgueses aqui adoram ir lá e ver, né? E ficar se vangloriando dessa passagem. Hoje nem tanto, né? Porque esses dias eu li no jornal um texto falando
de que ir para Nova York ou Paris já não traz aquele grau de distinção social que trazia antes, né? Mas graças a Deus o Djan já é uma figura que pode ser vista lá também, né? Foi junto com o João Weiner e tal, né? E foi uma boa viagem, né? Certamente curtiram bastante essa experiência com a cidade, porque a relação aqui não é de conflito de classe, e sim da construção de um espaço heterogêneo dentro da cidade, né? E aí, para a minha conversa aqui hoje, eu escolhi especificamente o assunto da Bienal de Berlim. Ah, se puder. Aí, como era a 7ª Bienal de Berlim, né, eu resolvi colocar 7 razões. Uma coisa bem aleatória, não tem nenhuma reflexão, isso aqui não é uma tese de doutorado, né? É só 7 elementos que eu vi para estar presente nessa 7ª Bienal, né, nesse evento de arte contemporânea. Pode abrir a primeira. Bem, a primeira é que a pichação ela retoma, no ambiente da arte contemporânea, a crítica institucional, né? Teve um artista que ficou muito famoso na década de 70, chamado Hans Hack, por um acaso um alemão, né, porque ele instalou uma crítica institucional aos próprios museus e instituições que estavam sendo os promotores da arte contemporânea, né? Ele fez isso quando ele colocou o nome do Chapolsky e companhia, que era uma grande proprietária de uma latifundiária do espaço urbano, né? Grande proprietária de imóveis lá em Nova York, na Downtown, né? E aí ele colocou toda a lista desses imóveis e o diretor do museu na época, o MoMA, né, falou para ele: olha, vai ficar complicado, mas eu vou bancar você. O diretor do MoMA, né, pode trazer seu trabalho. Conclusão, caiu o diretor, mas o trabalho ganhou destaque, relevância, e hoje na história da arte contemporânea é uma coisa inescapável. Todo mundo tem que ir lá para estudar o Hans Hack, porque ele fez uma crítica à segregação urbana, né, que acontece em função também de uma especulação imobiliária, tal qual a gente vê aqui em São Paulo. É um fenômeno, infelizmente, muito comum, né? E aí, o Hans Hack, especificamente em relação ao que a pichação faz, promover uma reflexão crítica sobre o próprio espaço, né? Como a pichação conseguiu fazer na Bienal de São Paulo. Foi graças ao conflito armado, quando o Djan fez uma intervenção na parede da obra do Nuno Ramos, lá da Bandeira Branca, né, quando ele coloca: liberte os urubus e os pichadores de BH, os pichadores não conseguiram entrar porque a polícia, quer dizer, a segurança agiu mais rápido, né? Mas aquilo estava instalado dentro de uma possibilidade da arte contemporânea, né, que o Rafael e o Djan tiveram o conhecimento, não necessariamente talvez do Hans Hack ou de todo esse discurso que eu estou fazendo aqui, mas principalmente dessa potência e de fazer uma coisa nesse nível de criticidade, né, e da possibilidade que eles tinham como artistas convidados ali dentro de instalar essa reflexão sobre a própria instituição, que almejava assim também fazer uma reflexão. A Bienal naquele ano, ela quase não acontece por causa dos escândalos que ela estava envolvida na edição anterior e na presente, né? Teve que ter uma mudança institucional, cortar a cabeça do Edemar, que era um dos promotores, que era das presenças fundamentais dentro da instituição. Enfim, esse era o contexto que a pichação iniciou do mundo da arte contemporânea, com os 2 pés nas portas, né? Ou então os 2 pés nas costas para subir para o próximo andar, né? Como na pichação. E aí então, quando a Bienal de Berlim viu esse trabalho do Djan e do Rafael na Bienal de 2010, na 29ª, eles falaram assim: bom, eu quero esses caras aqui. Eu quero esses caras porque esses caras estão antenados na história da arte.
porque esses caras estão antenados numa crítica política que eu gostaria de fazer e que vejo eles fazendo na prática, não só no discurso, né? Aí, bem, essa foi a situação. E o Hans Hack, voltando ao Hans Hack, ele ganhou muito relevo na história da arte contemporânea, porque ele fez uma crítica para a própria Bienal de Veneza. Foi convidado, vem aqui Hans Hack, em 1993, faça aqui uma crítica institucional. Ele foi lá e colocou a foto do Hitler, pode passar. Aqui. Passa mais uma. Aquele ali é o pavilhão da Alemanha dentro da Bienal, né? A Bienal de Veneza, que é o primeiro exemplo que a Bienal de São Paulo vai seguir, né? Onde que ela concede, antes, né, no modelo original, cada país tinha um espaço próprio para colocar quem ele entendesse que fosse interessante estar ali. Não tinha uma curadoria, uma criação de um conceito que todo mundo deveria se enquadrar, ou então uma pesquisa que, baseado nessa pesquisa, se identificava algumas coisas que fossem partilhadas por todo o campo da arte, né? A Bienal ela se construiu em cima desse modelo institucional, onde que cada país coloca quem eles quisessem. E aí a Bienal de Veneza, em determinada ocasião, chamou lá o Hitler, em 1933, em pleno conflito e ascensão do nazismo, né? E o mundo da arte, que é um lugar de promoção da liberdade, da crítica, de um monte de outras coisas, trouxe uma fotografia desse Führer, né, para estar presente. Então, a gente vendo tudo isso, imaginou, bom, acho que a gente pode ir lá, né, vai ter lastro para fazer a nossa proposta, né, Guilherme? Aí vem a segunda razão. A pichação, ela é uma performance que não faz concessão, né? Ela permite uma liberdade máxima para o artista para explorar essa região de fronteira, essa margem, né? Para criar um novo conceito. Para o contexto da arte contemporânea isso é muito importante. Quanto mais você concede liberdade para o artista, mais pode ser dito ali o que não se diz em outro lugar, né? O que não se diz diante de um contexto velado, que é o da nossa sociedade, né? Que é o da mídia, que a gente vive, né? Como a gente vê na Veja, que fica vendendo o espaço para a indústria farmacêutica, falando que se resolve depressão com remédio, né? Então pode mostrar, aí tem um outro cara que tinha já dentro desse contexto da arte contemporânea feito uma obra sem concessão, era os acionistas vienenses. Eles queriam também fazer uma crítica política, mas não sei até que ponto que eles alcançaram. Coloca aí a obra do cara. Esse aí é o Bruce, né? Gunther Bruce, um vienense, dos acionistas vienenses. Ele foi lá, ele confundiu aquela ironia que se faz sobre a masturbação intelectual e foi fazer uma masturbação de fato, né? Se cortou, falou que aqueles cortes, aquele sangue que jorrava era obra do mundo político que eles estavam vivendo. Por um acaso, nesse momento era o contexto da guerra do Vietnã, mas não sei se ele alcançou a mensagem, né? Não sei se ele conseguiu fazer que as pessoas se visualizassem naquela masturbação efetiva uma crítica tão forte para desestruturar o sistema, né, político da época. E aí ele ficou se masturbando com um hino nacional de Viena. Aí ele estava numa universidade, num ambiente como esse. Né? Aí vieram lá, prenderam ele, quase que foi tudo em cana, mas sobrou só para o Gunther, né? Os amigos dele se liberou logo de início. E ele quase que foi preso, né? Mas fugiu da Áustria, no estrangeiro ele não teve problema, né? E aí eu pensei de novo, né? Bom, os pichadores já tiveram um evento desse, né? De quase ser pego colocado dentro da prisão de uma forma e passaram por isso de uma forma muito mais expressiva. O que a Carol passou
foi muito mais do que a turma dos acionistas vienenses, mesmo porque os caras nem sequer foram para a pena pela qual eles foram condenados. Pode colocar mais uma. A terceira razão é uma apropriação dos conceitos do direito à cidade. O que a gente vê hoje na pichação é uma reflexão que foi produzida no maio de 68 por um grupo que era partilhado pelos situacionistas, franceses ali em Paris, e o pensamento do Henri Lefebvre sobre o direito à cidade basicamente é uma apropriação e a construção desse espaço coletivo, da sociedade, como se consolidar um espaço público. E o que eu ia dizer em relação à pichação é que ela não picha interior, ela ainda não faz decoração de casa burguesa, embora a estética do picho possa ser utilizada para algum designer colocar em qualquer canto, e qualquer tipo de decoração, até uma caneca para vender em museu, Mas como a pichação ainda é uma coisa que combina o conceito e a prática, e não só o objeto, o que acontece é que ela continua com seus princípios coesos e íntegros, como continuar pichando a cidade. Pode passar mais uma. Aí aqui é uma obra do William, dos amigos do Dijan aí, que eles escalaram, mostrando que a pichação está no espaço público. Tem um livro até do François Chastenet, que ele escreve sobre a pichação, falando dela como um ornamento contemporâneo para a arquitetura moderna da cidade de São Paulo. Ele vê como uma construção ornamental, tal qual a Arte Nouveau no metrô de Paris. Então ele faz toda uma reflexão em cima disso, e eu também boto fé nessa ideia. Pode passar. Aí mais uma, dos caras andando na rua, no minhocão. Pode passar. A quarta razão, é que o Rafael, principalmente, trouxe a leitura do Nietzsche para dentro do contexto da pichação. E aí, quando a gente pensou que estava indo para Berlim, um lugar de onde veio esse pensamento, o Nietzsche, embora fosse descendente de uma família protestante polonesa, ele estava dentro do contexto da cultura alemã, germânica, nem existia ainda a Alemanha quando ele começou, e ele fala do além do bem e do mal, e da vontade de potência. Pode passar uma imagem. Assim, o segundo picho que foi feito depois dos mais fortes, que é do grupo, que é a grife, veio o além do bem e do mal que o Dijan fez. Então a gente estava se colocando, conhecendo a história da cultura ocidental. A gente não estava ali como um artista periférico da cidade de São Paulo simplesmente. A gente estava ali como um artista, e estava entrando no debate que estava instalado, na problemática que eles almejavam. E aí começou com a lei do bem e do mal, e com a vontade de potência, no lugar que depois se tornou nazista, a igreja, inclusive, ela foi bombardeada, na década de 40, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e foi bombardeada porque o Papa tinha feito acordo com Hitler para fazer vista grossa contra os campos de genocídio. Então, a gente ir lá e pichar uma igreja cristã, usando Nietzsche, que era um cara contra o antissemitismo, que depois foi utilizado pelos antissemistas, pelos nazistas. Então, a gente estava fazendo uma reapropriação do espaço e do sentido simbólico através de uma transgressão. Pode passar. Aí aqui é uma imagem engraçada, o Marx entre a gente. Os grafiteiros sempre quiseram usar o Marx, o Nietzsche, como um personagem para estar dentro da cidade. Só que a pichação usou conceitualmente, particularmente o Nietzsche. Pode passar. A quinta razão
é que a Bienal desejava promover um trânsito entre as práticas artísticas e as práticas políticas e fazer um movimento inverso. Acontece que a pichação ela já condensa essas duas coisas, são quase indiscerníveis, né? Você vai fazer sim uma intervenção que tem um conteúdo estético e um conteúdo político, porque é uma apropriação do espaço público e a consolidação de uma representação simbólica justamente daqueles que nunca figuraram entre os monumentos públicos dos heróis que entraram para a história, né? Pode passar. Aí aqui os mais fortes foi o primeiro picho, pode passar. Aí depois o contexto da polícia, né? A gente chegando, e aí o Dijan, nessa foto, mostra uma postura que era bem diferente do contexto da arte contemporânea, que é a não subordinação. A não subordinação à hierarquia do curador, não subordinação à instituição e a não passividade diante da violência, seja ela qual for, como essa aqui dos policiais, né? Pode passar. Aí aqui de novo, eu lá conversando com o Dijan, falando, pô, vai ficar feio aqui. O Dijan nesse momento falou para não me emocionar não, né? Eu acho que eu não tinha o mesmo sangue frio, né? Pode passar. Aí aqui o evento que o curador ficou com a cara de tacho, né, que ele não esperava isso, né? Foi tratado como ingênuo, inclusive. Pode passar. Aí aqui a gente, mais uma. E a sexta, né? A Bienal queria esquecer o medo, mas esqueceu a história. E marginais da cidade de São Paulo puderam fazer ela se lembrar, né? A gente aqui é até arrogante, né, de a gente falar isso, mas o curador da Bienal de Berlim não sabia desse contexto da história da arte, né, do contexto da produção dentro da arte política, da crítica institucional, como a gente sabia, né? Um Zé Mané aqui do São Paulo, né? Pode passar. Aí depois teve uma matéria que saiu que falou justamente isso, né? Que o cara foi ingênuo, né? A política também pode ter forma, né? O curador da Bienal não queria colocar nada que tivesse um objeto físico, ele queria fazer um ataque à representação simbólica, a um objeto que desse conta daquela ideia. Ele não aceitava isso, só queria performance. Ele chegou para o Dijan e falou assim, faz só performance, a gente quer ver o contexto aqui, né? Pode passar. Aí a sétima razão, né? No ofício castrador, a Bienal, que desejava uma crítica contra ela própria, pôde representar de fato, e não na ficção, o funcionamento de repressão que já aconteceu com os pichadores nas duas edições da Bienal de São Paulo, em que eles interviram. Todavia, um dos posicionamentos almejados pela curadoria era realizar um ataque à representação no mundo da arte, né? A Bienal de Berlim não queria nenhum objeto, a Bienal de Berlim não queria representação. Então, se eles fizeram o que aconteceu ali, de fato foi um ataque eles fizeram o seu papel, né? Foi triste ver isso, né? Reproduziram o papel que sempre é reproduzido pelo contexto hegemônico de uma consagração na arte, né? Bem, é isso. Vamos passar para o João Wagner, agora diretor do filme Picho, contar um pouco essa trajetória e a interface também de duas linguagens, Picho com o filme também. Então, o que eu acho interessante do que eu ouvi o Sérgio falar aqui agora é que toda essa conceituação, os moleques fazem esse negócio da pichação de uma forma tão instintiva, né? Depois você pode até conseguir entender e conseguir descrever o que eles fizeram, mas eu acho que o fato disso ser feito de uma forma instintiva, como a pichação é feito, faz disso 1000 vezes mais forte do que qualquer outro trabalho, né? Eu, pessoalmente, acho a pichação uma das formas de expressão mais sofisticadas que existem, assim, esteticamente falando, socialmente, politicamente falando, mas pensando só na parte estética para começar. O moleque faz... A
aquele logotipo daquela gangue, que parece um rabisco, parece um garrancho incompreensível para quem não está acostumado, aquilo na verdade é um logotipo que foi desenvolvido durante muito tempo e que foi se transformando através de vários pichadores que foram passando por aquele grupo, várias gerações até, né? Hoje em dia a gente pode falar de gerações de pichadores para chegar naquela forma, né? Um pichador, ele faz aquilo, o Djan pode confirmar ou não, a ideia da pichação é que aquilo seja entendido pelo outro pichador e que de uma certa forma aquilo é uma agressão à sociedade, mas é uma comunicação entre os pichadores. Então, se eu pedir para você escrever uma coisa que só seja compreendida por seus pares e não seja compreendida pelo resto da sociedade, eu acho um troço de uma sofisticação muito grande, né? E ainda por cima você vem e ainda bate na sociedade com essa forma de você escrever. Eu presto atenção no picho há muito tempo, né? Desde 2000 e pouco ali eu já estava de olho naquilo. Eu sou fotógrafo, né? Fui fotógrafo da Folha durante bastante tempo e andava na rua de São Paulo o dia inteiro, na periferia, no centro, e prestava atenção naquilo e eu ficava muito incomodado com a reação que a sociedade tinha àquela pichação, né? Eu via que a sociedade não parava para tentar entender o que estava acontecendo. Os caras simplesmente odiavam a pichação, odiavam o pichador e não paravam para tentar entender o que estava acontecendo. Eu escrevi um texto, se não me engano, em 2002 ou 2003, foi super interessante, onde eu defendi a tese de que a pichação era uma forma de arte. Eu guardo com orgulho, eu recebi 950 e poucos e-mails me xingando de tudo que vocês podem imaginar na face da Terra. Eu não recebi um e-mail a favor em 2003. Assim, eu tenho guardado 900 e poucos e-mails de xingamentos, assim, né? E aí foi nessa época que eu conheci o Djan, um pouco depois. Também nessa pesquisa, para tentar entender o que era aquilo, eu fui atrás, fui fazer uma matéria sobre pichação para a Folha e acabei encontrando o Djan. Um tempo depois o Djan me procurou e a gente resolveu juntar forças ali para fazer um documentário que conseguisse explicar de alguma maneira para quem não é da pichação o que tinha por trás daquilo. E foi muito interessante, na verdade, né? Foi muito bacana todo esse processo. O filme saiu em 2009, ficou pronto, na verdade, né? A gente recebeu um convite da Fundação Cartier em Paris para levar o filme para lá, para exibir pela primeira vez o filme lá. Estava tendo uma exposição chamada Né dans la rue, que é uma exposição que contava a história do grafite no mundo, e a pichação foi a grande estrela ali da exposição. Foi muito interessante ver como isso aconteceu. Os caras viram o filme e estavam grafiteiros do mundo inteiro, estavam lá expondo seus trabalhos. A Fundação Cartier, que é um prédio incrível em Paris, aquela coisa toda, né? Cartier, né? Ainda por cima, que é a patrocinadora daquele prédio. A Cartier é aquela marca de joia, é até curioso, né, de você ver. E o Djan chegou lá e rapidinho os caras sentiram a força da pichação e deram a fachada do prédio para o Djan pichar. Então, enquanto tinham grafiteiros que passaram 3 semanas fazendo a obra deles dentro ali do pavilhão da Fundação Cartier, o Djan chegou de boné, chinelo, né, sem falar com ninguém, resmungando pra caralho, e não queria comer nada, estava dando um maior trabalho. Chegou lá, catou o rolinho, em 5 minutos ele fez a fachada da Fundação Cartier e foi o hit, né? Foi o troço mais comentado de todos. Então a exposição acabou mostrando toda a história do grafite, da arte de rua, e trouxe a pichação como uma grande novidade, como que tinha de mais moderno na arte de rua. Foi muito interessante. E a gente começou a perceber que a pichação de São Paulo estava influenciando o grafite no mundo inteiro, né? Os caras vieram contar pra gente que o grafite sempre teve um formato que foi inspirado no Wild Style, que é aquele formato americano, Nova York, dos anos 80, que é aquela letra meio arredondada, né? Gordinha, arredondada, colorida, que é uma coisa que a gente brinca até que tem a ver com o hip hop mesmo, com o break, né? Com a dança. Você vê um grafite americano desse período dos anos 80, parece um cara dançando break com uma perna para cá, um braço para cá. E a pichação tem esse formato reto, né, e alongado.
e esticado, que é uma característica que até foi surgindo por vários fatores que a gente aborda no filme. Mas é curioso como o grafite no mundo, depois da pichação, passou a ficar mais reto e alongado, né? Passou a ficar menos colorido, foi a primeira grande mudança que aconteceu na arte de rua do mundo, depois do Wild Style, né? É a pichação de São Paulo. Isso aconteceu um pouco por conta primeiro que as formas da pichação de São Paulo são diferentes da forma do grafite, né, e dos tags, essa coisa arredondada do resto do mundo, por vários fatores, né? O primeiro deles é por conta da inspiração das primeiras gangues ali de pichadores que imitavam as letras dos logotipos dos grupos de heavy metal, né? Você vê Iron Maiden, AC/DC, aquela letra reta, meio gótica, né? Que por sua vez é inspirada nas runas, né? Que é um alfabeto anglo-saxão super antigo e que acabou inspirando essas letras das capas dos discos de heavy metal, dos logos das bandas, e que acabou inspirando a pichação. Então a gente brincava muito que o wild style é o rap, é o hip hop, é o break, enquanto a pichação é mais rock and roll, heavy metal, ele tem uma pegada mais só aquele preto, né, uma cor só e tudo. Então foi muito legal ver em Paris a reação dos caras a um formato que era um formato de estético que eles não conheciam, né? Fora todo o contexto que a pichação trazia, né? Eu acho que isso acabou acontecendo porque a pichação, enquanto a arte de rua se desenvolvia no mundo inteiro, com uma troca de informação muito grande entre os países, a pichação ficou isolada aqui em São Paulo, né, na periferia. A molecada que não tinha acesso a essa informação, não queria ter e acabou criando um troço muito mais original do que qualquer outro tipo de formato de arte de rua que estava se desenvolvendo na Europa. Então o grafite na Europa e nos Estados Unidos é todo parecido. E aí vem a pichação com um formato novo, diferente. Isso antes ainda dos ataques, antes ainda do ataque à Bienal, antes de tudo isso. Então foi muito bacana ver como isso aconteceu. Mas eu pessoalmente acho a estética da pichação de São Paulo incrível, eu acho maravilhosa, cara. Eu acho que é a cara de São Paulo. Eu não consigo ver artisticamente nada que represente mais a cidade de São Paulo do que um picho na parede. Eu acho que está tudo lá. Toda a energia de São Paulo está num picho desses, entendeu? Está toda a raiva, todo o ódio, todo o egoísmo que tem em São Paulo, toda a sujeira que tem em São Paulo, todo o caos que você vê nessa cidade, para mim está representado naquilo, né? Está representado naquela pichação. O egoísmo, aquela coisa de você querer ser o melhor, entendeu? Que é uma coisa que você tem muito forte em São Paulo. Todo mundo que está em São Paulo está trabalhando para ser o melhor na sua área, né? O cara vem de outras cidades e de outros estados para ser o melhor aqui em São Paulo. O pichador é a mesma coisa. Ele quer chegar no lugar mais alto, ele quer chegar no topo, entendeu? Então isso tudo está representado lá. E de uma forma que é feita de uma forma muito instintiva, que eu acho para mim o mais incrível de tudo. Eu acho que o cara que resolve ser artista, o cara não é artista. O artista é o cara que faz uma coisa que vem de dentro dele, entendeu? Que está no instinto dele. Então eu acho que esses moleques são mais artistas do que qualquer aluno da FAAP, de artes plásticas, entendeu? Que faz aqueles trabalhos todos. Então quando o Rafael também, que é uma cena que está no filme, nos procurou dizendo que o trabalho de conclusão de curso dele seria invadir a galeria da Faculdade de Belas Artes e pichar tudo com um grupo de 30, 40 pichadores, a gente ficou louco, porque aquilo era uma obra de arte. Como eu acho que um curador pintado de amarelo, para mim, a maior obra de arte que podia ter naquela Bienal é aquele curador pintado de amarelo, entendeu? Aquilo então, teve esse ataque, né? Até o ataque devia ter umas 30 e poucas pessoas, não teve muito coro, porque era a final da Copa do Brasil com o Corinthians jogando, então boa parte dos pichadores não foi para ver o jogo do Corinthians, senão ia ter um triplo de gente lá dentro. Mas assim mesmo os moleques fizeram um estrago, né? E Rafael conta que o professor dele ficava estimulando, falava, vocês têm que transgredir, vocês têm que fazer alguma coisa que ninguém está esperando, vocês têm que fazer uma coisa diferente, né? E ele fez. E aí foi expulso da faculdade, foi processado, né? Exatamente. Aí depois começou, invadiu a Bienal, aí depois foi embora, né?
começou essa onda toda. O filme vai até a invasão da Faculdade de Belas Artes, que foi o primeiro ataque, né, que a pichação fez de todos, assim. Então, eu sou suspeito para falar, assim, eu acho a pichação incrível e acho que é a cara de São Paulo. Eu não consigo ver nada mais parecido com São Paulo do que isso. Eu vou passar para o Djan a palavra, porque o Djan fala melhor do que eu e é autor. Oi, boa tarde. Então, eu analiso a pichação como uma resposta a toda a segregação urbana do espaço público na cidade, né? E os pichadores, eles, na realidade, são jovens que estão em busca de um reconhecimento existencial. Muitas pessoas ficam perguntando, por que o picho, o que você ganha com isso? Porque hoje todo mundo só se dedica a alguma atividade sempre pensando na questão financeira, né? E não entende que a única coisa que o pichador está reivindicando é a existência dele, né? Então ele reivindica isso através de um desenvolvimento expressivo, né? Que o picho na realidade é um desenvolvimento expressivo e onde o espaço público, o espaço urbano é o suporte para esse desenvolvimento, né? Então acho que é aí que entra o ódio da sociedade, né? Porque a sociedade não entende a pichação mais pela questão da apropriação ilegal. Só que ninguém também percebe que a cidade está cada vez mais se tornando um lugar homogêneo, né? Tipo, o espaço público está se tornando cada vez mais um lugar não democrático e não moderno, né? Porque a propriedade privada ela está cada vez mais moldando o espaço público. Então a pichação é a grande resposta a essa segregação de muros que a gente vive na cidade de São Paulo, né? E muitas pessoas não encaram isso. Tipo, as pessoas às vezes ficam revoltadas com um picho na parede, mas eles não entendem que eles não têm uma participação na construção da cidade. Tipo, quando um shopping vai ser construído num bairro ou um prédio, ninguém é consultado, né? Ninguém é consultado naquela vila. E aquilo é uma intervenção permanente, que vai durar eternamente, né? E o picho não, o picho é uma intervenção efêmera, né? Que ela se apaga facilmente na cidade. Então, acho que a pichação é uma coisa sadia para a cidade, porque está justamente questionando o espaço público, né? E o pichador vem das periferias, de onde realmente querem que ele só fique ali. Aquele é o lugar que foi demarcado para ele existir, ele não pode ter acesso de outras formas em certos determinados lugares da cidade. Então o picho é a retomada da cidade. Quando a gente está pichando um prédio na Paulista, não era para a gente estar ali, a gente está invadindo um lugar que não era para a gente estar. Então a gente faz essa retomada da cidade através da pichação. Porque imagina se a gente dependesse do aval de alguém para poder pichar. A gente não ia ter. Então, acho que toda a polêmica do picho, ela esbarra justamente nessa questão da propriedade privada, né? E o picho, quando a gente começou toda essa discussão no campo da arte, né, no meio acadêmico, foi através do Rafael, né? O Rafael, que é conhecido no movimento como Rafael Pichobombe. Ele foi estudar na Belas Artes, né? E por volta assim, no último ano, né, ele viu a potência que o picho tinha, né, como o João falou, que os professores ficavam estimulando, que ele tinha que transgredir e tal. Então ele achou que ali era o momento dele fazer um trabalho prático, ele tinha que entregar esse trabalho prático de pintura, né, na sua formação, no último dia, e ele achou que o que tinha de mais puro e verdadeiro era levar a pichação lá para dentro do contexto dela, né? E o que acabou que ele foi reprovado e expulso, né, da universidade. E tudo isso para colocar o picho em discussão no campo da arte, né? E aí depois dessa invasão, na realidade não foi o TCC dele, né? Foi o teste de conclusão dele, essa invasão da Belas Artes. E aí se começou toda uma discussão em volta do assunto, né? E aí depois, logo em seguida, teve o ataque da Galeria Choque Cultural, que
que é uma galeria especializada em arte de rua no Brasil, né? E na realidade o ataque acabou acontecendo devido a um debate que a intervenção da Belas Artes proporcionou, né? Logo em seguida que aconteceu essa invasão na Belas Artes, teve um debate no programa do Lobão, né? O MTV Debate. E lá estavam representantes da Choque Cultural, da Belas Artes, né? Tinha um policial, um advogado, e só não tinha nenhum pichador, né? E aí o Baixo Ribeiro, que é o curador da galeria, né? O dono da Choque Cultural, ele questionando a postura da Belas Artes de ter expulsado o Rafael, se disse que a pichação, que eles não tinham preconceito nenhum, com nenhum tipo de expressão urbana, e que a Choque Cultural era a única representante da arte de rua, que não tinha preconceito. Aí beleza, a gente se sentiu convidado, falando, pô, vamos passar lá então, né? Já que eles lá é o lugar que aceita, então aí a gente foi e fez a intervenção lá na Choque Cultural, e aí eles deram queixa-crime, né? Fecharam a galeria, alegaram prejuízo, deram queixa-crime. Nós falamos, pô, mas a pichação só é legal enquanto não for no seu muro, então, né? E aí, depois disso, no mesmo ano, veio a Bienal, né? A Bienal do Vazio, e o curador Ivo Mesquita, na realidade, ele convidou a gente também, né? Ele foi publicamente no Jornal Nacional falar que a Bienal daquele ano ia ter um andar inteiro vazio e que ia estar aberto para intervenções urbanas. Então a gente falou, pô, estamos convidados, né? Para intervenções urbanas. E quando a gente foi lá, fizemos nossa intervenção e fomos reprimidos com cadeia, né? Tipo, foram dois integrantes da turma foram presos, né? O Rafael Susto, que está até ali, o nosso amigo, e a Carol, que também é do grupo dele, e inclusive eles foram presos no dia de eleição, era o dia da eleição naquele dia, né? A abertura da Bienal foi no mesmo dia que o Kassab estava ganhando a primeira vez na prefeitura. E como a gente colocou lá dentro da Bienal fora a serra e a baixa ditadura, e o vice-governador e o secretário de Segurança Pública, eles estavam passeando na Bienal com a família esse dia. Então eles ligaram para a delegacia e mandaram fritar o pessoal, como ouviu eles falando, né, para você ver. A gente chegou num ponto que nós não imaginávamos, nós mexer com a elite paulistana, eles acharam que aquela onda de intervenção tinha que acabar, né, e aí pegaram o Rafael e o Rafael, que é outro Rafael, o Rafael do Grupo Sustos, né? O Rafael e a Carolina do Grupo Sustos também, como bode expiatório, né? E na época a gente não sabia o que estava acontecendo, porque nós imaginamos que eles iam sair no outro dia, né? E aí foi passando o tempo, pô, já estava chegando em 2 meses já de cadeia, tipo, o tempo mais longo que um pichador ficou preso. E aí que a gente mobilizou 2 ministros, né? Que foi por conta própria mesmo, na época o ministro da Cultura, o Juca Ferreira, saiu na nossa defesa, e o ministro dos Direitos Humanos também, né, o Paulo Vanucci, ele fez uma comparação do Dantas, né, do caso do Dantas e da Carol, que o Dantas tinha ficado preso na mesma época 2 dias, né, por causa de crimes bancários e tal, e a Carol, que tinha pichado uma parede branca, que já tinha até sido pintada, estava presa 54 dias, né. Então todas essas intervenções mostraram toda essa questão política que o picho se envolve e que ainda ninguém tinha abordado por esse lado. Então acho que o Rafael ele foi muito importante, porque o picho ele já tinha evoluído dentro da questão da rua, né? Tipo, dentro da nossa disputa por radicalidade e visibilidade no espaço urbano, em todos os aspectos, né? Escalada, todo tipo de apropriação a gente já tinha evoluído. Então estava faltando essa revolução intelectual mesmo, e levar o picho para a discussão no campo da arte, porque estavam cada vez mais querendo transformar a pichação em caso de polícia, né? Então o papel do Rafael e do João também foi muito importante, porque o Rafael ele não tinha poder para fazer a intervenção sozinho na época, né? Ele precisava do meu apoio, porque eu tenho influência com o pessoal do picho e tal. Então
E eu não queria apoiar ele nessa intervenção, né, no começo da Belas Artes, porque eu me preocupava com o estudo dele, né? Ele, afinal, ele era um bolsista lá, né? Tipo, ele quebrou, para ele ganhar a bolsa lá, ele teve que quebrar o braço fazendo um trabalho para a faculdade. Então, deram a bolsa obrigado para ele, ele pagava do bolso dele, né, com o dinheiro do trabalho dele. A gente trabalhava até junto na época. Ele ficou desempregado porque ele quebrou o braço. Então, assim, eu me preocupava com essa questão, mas eu não via a revolução que ele estava propondo ali. E foi bem na época que a gente estava produzindo o Picho, né? E o João e o Roberto ajudaram a gente a ver que isso tinha uma importância, assim, ia mudar, ia levar a pichação para outro nível de discussão. Então foi importante naquele momento ter pessoas de fora também para ajudar a gente, né, a tocar essa revolução. E aí, depois de toda essa confusão, isso foi tudo num decorrer de 6 meses, né? Foi de junho a outubro, 4 meses por aí. A gente, depois de 2 anos, acabou sendo convidado para voltar, né? Para participar da Bienal pela porta da frente, né? Então, assim, para nós foi uma conquista, porque todas aquelas intervenções na realidade, a gente estava reivindicando o reconhecimento do picho na história na história da arte mesmo, né? Na história do reconhecimento organizado, institucional, porque é hipocrisia quem se propõe a discutir arte ignorar a existência da pichação, reduzir a existência da pichação somente a vandalismo e a sujeira, como antes tudo isso, né? O João mesmo, quando foi elogiado, né, em 2003, foi totalmente bombardeado. E a gente conseguiu, né, mudar um pouco essa percepção, porque o picho, uma coisa não precisa necessariamente ser autorizada e agradável para ser arte, né? A arte tem o papel de ser livre, então gosto não se discute nesse meio, né? Então acho que levar a pichação para dentro dessa discussão foi nada mais do que um reconhecimento existencial dela dentro do circuito. Não que a gente esteja buscando um espaço de conforto, né? Buscando a arte como um pedestal para, de repente, descriminalizar a pichação. Não, nós estamos resgatando outros valores do artista, né? E da arte que estava perdido, que é a subversão, a transgressão, a liberdade, porque hoje em dia você vê artistas se preparando já direto para o mercado, né? O cara já sai da universidade direto para o mercado, e o pichador não. Ele nasceu da rua, ele nasceu da ausência do Estado, entendeu? Tipo, ele nasceu justamente daquilo que está fora, que a academia não reconhece. Então isso eu acho muito mais legítimo, um cara que veio da rua, que aprendeu tudo sozinho ali, que sem nenhuma referência da academia. Eu acho esse cara muito mais artista do que esses caras que estão aí em Bienal. Né? Por isso que a gente se propôs nesse debate também de questionar a arte, né? Porque a arte estava sendo usada apenas como instrumento de adorno, né, pela burguesia para fazer propaganda do Estado, né? E a pichação, ela resgata esse conceito do artista de estar questionando, usando a arte como instrumento de questionamento, de revolução, não a arte como instrumento de adorno, só para enfeitar. E nem muitas pessoas ficam fazendo essa comparação banal do grafite. O grafite é arte e a pichação é sujeira, né? E como se o grafite fosse uma evolução do picho, né? Tem muitas pessoas também que acham que a pichação é um estado inferior do grafite, né? E não tem nada a ver, porque cada um tem sua potência. E o grafite perdeu a dele quando começou a dialogar com o Estado, quando começou a não questionar mais o espaço público e pintar de forma autorizada, de forma legalizada, o que acabou transformando até o grafite num antídoto contra a própria pichação, né? Tem muitas pessoas que acham que vamos grafitar aquele muro ali porque ninguém vai pichar mais, né? Ou também tem aquela questão que parece que o pichador ele era um viciado, né, em crack, e quando ele entra para o grafite é como se fosse a regeneração dele, né? Também tem esse rótulo que a sociedade cria, sendo que cada um tem sua potência. Tipo, tem caras que começaram a pichar em 89 e picham até hoje, entendeu? Já são pais de famílias até
senhores aí de 30, 40 anos e estão pichando. Então não existe essa questão de evolução. O picho ele é o que é e a potência dele está nisso, né? Só que como o grafite tem uma aceitação estética melhor, a sociedade criou esse rótulo também. E também a sociedade tem a mania de recriminar o que não conhece, né? Tipo, muitas pessoas falam, pô, mas o que vocês picham, dá para entender? Eu falo, dá para entender, lógico, está escrito ali uma palavra, só que você tem que estudar, como qualquer outra pessoa que tem que estudar, você vai precisar ter conhecimento. É como você chegar na China e não saber ler chinês, né? Você vai aprender, vai ter que aprender a ler aquilo. Então é tudo uma questão de interesse, né? A gente tem o caso do William, que é um pichador, que ele foi alfabetizado pelo picho. Ele não lê nem escreve, ele aparece que é no picho, né? Um dos personagens, foi para Berlim também, participou de todas essas intervenções. E ele não sabe ler, mas ele lê pichação, para você ver. E ele chegou na 8ª série. Olha o que o Estado faz com o cara. Como é que um cara chega na 8ª série sem saber ler, né? Então, é isso que acontece. O picho é a resposta a toda essa ausência do Estado. Depois vem lá o Estado com a sua mão armada e pesada querendo punir ele ainda, né? Mas na realidade o picho só existe devido a toda essa ausência que o Estado tem na vida das pessoas da periferia, né? Acho que é isso. Bom, agora abrir para o debate, perguntas. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Alô. Alô. Opa. Legal. Primeiramente eu queria agradecer vocês aí pela presença, pela abertura. Eu achei muito louco tudo isso. Quando eu vi o tema, eu vim correndo para cá desde ontem, né? Meu nome é Eber, sou professor do Estado, sou educador da Pinacoteca do Estado, trabalho já com isso há alguns anos e também já pichei. Eu sou de Osasco, conheço o COP, eu lembro daquele picho do Cadillac na Marginal Pinheiros, com esse rolão, para mim é épico aquilo, né? Eu também venho desse final dos anos 80 para 90, essa ideia de... Eu frequentava o primeiro point, que era o Engabaú, né, cara, ali nas escadinhas ali, a gente levava as pastinhas e tal. E para mim é bacana, isso aqui, para mim, na verdade, é um sonho de criança estar rolando isso, né, esse debate, essa abertura, né. E na verdade eu queria discutir uma coisa, que eu li um texto da Márcia Tiburi, que ela fala sobre a ditadura da fachada, né, cara. E eu, a partir desse texto, eu fiz uma aula para os meus alunos, cara, que não era para discutir isso, realmente o grafite, a evolução do picho, mas para discutir realmente o picho como uma intervenção urbana, assim como o grafite. E a partir desse momento também existem outras discussões aqui. O grafite vai para a galeria, será que não é mais grafite ou não? Existem essas discussões. Mas o que eu queria dizer assim, cara, com essa fachada, essa ditadura da fachada, inclusive essa primeira aula que eu dei foi num EJA, terceiro colegial, um monte de tiozinho, tiazinha, né, que teve um muro pichado na casa. Isso aí é uma treta. Foi minha primeira semana como professor e eu quis discutir isso, que eu pensei que eu ia revolucionar o planeta com isso. E eu fui quase massacrado, né, cara, nessa sala, porque eu dou aula na Santa Cecília, no centro, e o pessoal mora nos prédios lá, né. E é onde rola a pichação vertical. E quando eu comecei a ler esse texto me provocou muito. E tem, tem uns textos de filosofia e curadoria que é a mesma coisa que aprender a falar outra língua, né, cara? Eu tenho que ler 300 vezes para entender. E isso me levantou assim, algumas questões, porque é um vício mesmo que a gente tem da fachada bonitinha, né? Eu vou construir, o meu sonho é construir uma casa. Aí você constrói uma casa que vai ter uma família lá dentro. E vai ter um muro branco, lindo, maravilhoso, que vai significar a pureza da minha família, tal, tudo isso. E a pichação, eu vejo que ela entra nesse contexto urbano, cara, como uma provocação mesmo. Até porque eu me aproprio de alguma coisa que você falou, sabe, Jean?
porque é a voz dos excluídos também, é aquela ideia de revolta mesmo, de chocar, né, meu, de trocar figurinha dos caras. E eu acredito que a pichação, ao invés agora do grafite, que tem essa questão de o grafite entrar para dentro da galeria de arte, é grafite ou não, né? A pichação, na sua opinião, ela tem que ficar à margem da sociedade, apenas sendo discutida em debates como esse, ou ela tem que ser discutida pela sociedade e em algum momento ela vai estar em todas as bienais e galerias? Eu queria saber sobre isso, porque a partir do momento que a gente abre para debate, parece que pode acontecer isso, né, cara? E eu torço para que não. Então, Só ver se tem alguma pergunta próxima, porque a gente faz uma rodada. Não, eu queria fazer uma pergunta, pedir uma reflexão de vocês sobre o caso lá da Bienal do Vazio. Foi 4 anos, né? Foi na penúltima, não é isso? Foi. Quando aconteceu a intervenção na Bienal do Vazio, uma coisa que me chamou muita atenção foi 2 coisas, né? A reação dura, repressiva lá da organização da Bienal e o silêncio ou, digamos, condenação de uma parte significativa da comunidade artística. Eu fiquei muito chocado quando isso aconteceu, justamente o que o Sérgio falou, né? Não tinha, em certo sentido, não tinha nada de novo naquilo, né? Crítica institucional, o próprio caráter transgressivo de você fazer, digamos, uma obra sobre uma outra obra, supondo que aquele vazio era uma obra. Não tinha nada de novo ali. E eu acho que o que pegou ali não foi o caráter transgressivo daquela ação. O que pegou foi o sujeito daquela ação, que é um sujeito completamente considerado não legítimo para esse tipo de intervenção. Porque foi gente pobre que fez, né? E eu acho que esse caráter de classe, na verdade, na verdade, a fronteira da arte da pichação. Né? A novidade da pichação, ela tem uma história simbólica, que é legal, né? Do desenvolvimento do traço, né? Desde os anos 80, então ela tem uma história simbólica ali, que é rica, que vai aperfeiçoando, vai mudando, mas eu acho que a fronteira assim, que tem de novo mesmo, que tem um novo sujeito reivindicando que aquilo lá tem uma estatura simbólica, aquilo lá tem direito de existir, né? Eu acho que a transgressão não é o novo é quem está fazendo. Não sei se vocês pensam. Deixa eu responder, senão eu vou perder o foco. Porque eu acho que as duas já Então, ó, como é seu nome? Então, Heber, o negócio é o seguinte: o problema do grafite não foi quando ele entrou na galeria, foi quando ele começou a ser domesticado na rua, porque a galeria é um espaço de reconhecimento do artista, né? Então, também, para o pichador, ele não vai se denegrir, ele tem como ter reconhecimento com integridade, entendeu? Como eu tive em Paris, né, que eu participei da exposição e tal, eu acho que a questão é mais a nossa postura fora do circuito na rua. Então, eu acho que o que a gente não pode perder é esse caráter transgressivo e questionador do picho, entendeu? E dentro do circuito, né, a gente se propõe também a fazer isso de uma forma que também vai trazer isso. Então, todas as nossas participações em eventos, a gente provou que é possível sim, né, o pichador ter um reconhecimento sem estar perdendo a integridade dele. Até porque eu acho um papo muito classista, que já entra também essa questão que você colocou, que a arte parece que é uma coisa que é só para as classes altas, tipo, pobre não pode ser artista. Ah não, o pichador não pode ser artista, ele é um marginal, ele é um vândalo. Eu acho que não, o pichador ele merece sim reconhecimento artístico, né? A gente tem que acabar com esse papo classista de ficar se excluindo de tudo, né? Porque o pobre, não, ele vai ter que sempre ficar à margem ali, sempre se fudendo, né? Eu acho que o pichador ele merece também um reconhecimento, mas depende do reconhecimento, entendeu? Se é um reconhecimento pelo que ele está fazendo na rua, eu acho legítimo ele participar de uma exposição, né, e ser reconhecido por isso, né? Então, depende de quem vai ser reconhecido. E hoje em dia, o que vem acontecendo? Muitos artistas estão se apropriando do picho, né? Isso deu uma caída porque a gente apareceu no circuito. Foi até essas invasões também foi para boicotar um pouco isso, né?
porque já vinham outros artistas se apropriando da estética do picho, tipo, vou dar um exemplo, tinha um tal de Tony Marco, né, que o cara chegou aí para a Espanha, fazer uma exposição vendendo quadro com letras de picho, e um cara que nunca foi pichador, né, teve os gêmeos também se apropriaram da linguagem do picho, né, fazendo uma cosmética do vandalismo, porque eles já faziam a cosmética da pobreza, né? Aí eles viram que o que estava em alta na Europa era o quê? Era essa linguagem do picho, então eles se apropriaram disso, uma questão comercial. Então a gente achou que, pô, já que o picho já estava tendo esse reconhecimento estético, quem tinha que desfrutar disso são os caras que estão ralando, se dedicando, dedicaram a sua vida aí, né? Que a gente coloca a nossa integridade física e jurídica aí, não que a gente esteja buscando isso, entendeu? Tipo, nenhum pichador começa a pichar pensando em chegar numa Cartier, né? Pensando em chegar numa Bienal. Porém, ele é tão digno de estar ali quanto qualquer outro. Acho que até mais do que os outros que estão lá, né? Porque a arte, que nem você falou, não tem nada de novo no que a gente fez, porque já tiveram várias rupturas na arte, né? Se a gente for pegar e estudar a história da arte, vamos encontrar vários caras que foram revolucionários. É que a arte ela é sempre usada como... Ela é sempre manipulada, né, pelo Estado, pela burguesia. Então, esse caráter questionador do artista estava perdido. Eles ficavam ali, que nem... tem caras que falam que o Silvio Meirelles é um grande transgressor. Eu não vejo onde esse cara faz transgressão, entendeu? Transgressão no campo das ideias, eles ficam ali. Foi igual a Bienal de Berlim, né? A Bienal que esperava uma postura crítica dos seus convidados, né? E que não tinha obra nenhuma e tal. E aí convidaram a gente para se apresentar num workshop, para dar um workshop dentro de um congresso de desenho. Quando os caras vieram com essa proposta, a gente não entendeu. Falou, pô, mas caramba, Bienal de Arte Política, querendo reduzir ao picho a intervenção estética, somente a isso. E aí a gente foi lá nesse workshop justamente para desqualificar ele. Aí foi onde aconteceu toda a confusão, porque a gente foi para a Bienal de Berlim só para desqualificar o workshop, porque eles impôs esse workshop. A gente tentou, a gente sugeriu várias outras maneiras de participação, porque também tem a questão da nossa integridade. Como é que eu sou pichador e eu vou me sujeitar a dar um workshop de uma manifestação urbana que só acontece na rua de forma ilegal? Como é que se dá um workshop disso? Não se dá um workshop disso, entendeu? Eu podia ir lá dar uma palestra, fazer uma representação simbólica, né, exibir um vídeo e tal, me propor um debate. E eles vieram impor esse workshop. Só que eles acharam que tudo ia acontecer do jeito que eles queriam. Quando saiu do controle deles, os caras chamaram a polícia para nós. Para você ver, os caras que se diziam questionar o próprio sistema tiveram que recorrer ao sistema porque não aguentaram uma discussão conceitual. Porque a gente foi lá, quando a gente pichou fora dos limites que estava imposto desse workshop, aí eles começaram a falar que não podia e tal, vieram me cercar, né, que os meninos estavam lá pichando, e eu estava lá com o Sérgio discutindo com os curadores, e eles, mas não pode. Eu falei, mas como não pode? Vocês não queriam a demonstração prática da pichação? Era o que a curadora exigia para a gente. A gente quer uma demonstração prática de picho aqui na Bienal. Eu falei, pô, vocês têm certeza? Vocês que sabem, beleza. Quando começou a acontecer, eles me cercaram chorando, mandando. Eu falei, gente, a pichação é isso. Vocês não queriam a pichação? A pichação é isso, olha aí. Aí falaram, vamos chamar a polícia. Eu falei, pô, chamar a polícia. Na hora a gente parou e falou, gente, acabou o debate aqui. Eles já mostraram que não aguenta com 5 minutos de tinta, uma instituição de arte, né, que se dizia ali está proposta para uma discussão aberta, política. Aí, nesse meio tempo que a gente estava indo embora, né, que os meninos ficaram indignados também com a reação dos funcionários, quando ameaçaram chamar a polícia. Não, gente, acabou nossa participação na Bienal agora. O cara falou polícia, eu falei, acabou, estamos indo embora. E aí o curador, querendo não ficar por baixo, pegou um balde de água suja e tacou em mim. Me deu um banho de água suja, uma água de pincel que estava lá. Aí ele falou que ele tinha me pichado. Aí eu falei, legal, você me pichou? Só que é o seguinte, a gente só picha a parede. A gente não picha a pessoa. Isso aí foi uma agressão física.
Então você quer levar para esse lado? Demorou. Vamos se pichar então. Aí foi a hora que eu peguei a tinta amarela e pichei o cara. Aí ele pegou uma tinta azul, me pichou também. Eu falei, pô, legal, peguei na mão dele, né? Falei, pô, vamos lá, vamos debater sobre isso. E aí ele chamou, aí quando veio a tradutora perguntar o que vai acontecer agora? Eu falei, agora é a guerra da tinta. E aí a gente voltou a pichar a igreja. Como bonitão ficou. A gente voltou a pichar a igreja e só paramos com a chegada da polícia. Quando a polícia chegou lá, a gente nem acreditou, entendeu? Como é que uma instituição de arte, né, chamar a polícia para os seus próprios convidados. A gente viajou 15 horas, foi direto para o evento e já ia direto para a cadeia. Entendeu? Você vê o tratamento. Então você vê, essas instituições de arte, elas se propõem, né, a convidar a gente, mas na hora que o bicho pega mesmo, eles chamam a polícia. Foi a mesma coisa a Bienal. A gente invadiu em 2008, depois voltamos como convidado em 2010, mas para fazer uma representação coletiva do picho, né, uma representação que representasse o picho numa totalidade. Então eu não estava ali fazendo um trabalho individual meu, né? Então a gente escolheu participar de uma forma neutra, através de documentos, de fotos, de vídeos, para dessa forma estar preservando também, né? Nem instituição se submetendo. Eu acho que os curadores mais coerentes que a gente se envolveu foram esses da Bienal de 2010, né? O Moacir dos Anjos e o Aguinaldo Farias, porque eles tiveram toda essa preocupação de nem instituição se submeter e nem pichadores. Então a gente buscou fazer isso, uma representação simbólica do picho lá dentro, né? Não era pichação propriamente dita, né? O picho só tem como entrar ali através de documentos, de fotos, de vídeos. Era uma representação que não estava abalando nem a nossa integridade, nem a integridade deles. E aí, eu me propus a pichar a obra do Ramos, no dia da abertura, justamente para mostrar que o pichador ele tem autonomia de fazer uma intervenção quando ele quiser, e não tem como controlar o picho em si, entendeu? A gente podia estar ali representando o picho de uma forma simbólica, mas o ato de um pichador, ninguém tem como controlar. Então, tem como se participar, receber esse reconhecimento, mas tem que estar preparado também para saber como você vai fazer isso sem estar se submetendo. Aí eu acho, cara, que a pichação é um crime, sim, cara. Eu acho que esses moleques são tudo vândalo mesmo, entendeu? Só que não é só um crime, é muito mais do que isso, na verdade. Eu acho que é simplificar demais dizer isso é um crime, isso é vandalismo e ponto. É crime, sim, claro que é. Mas não é a minha função, eu não sou delegado, não sou juiz, não sou nada, né? Não sou polícia. Então eu acho que o barato da pichação é esse. Era engraçado que a gente entrevistava as pessoas e perguntava, né, o que você acha da pichação? As pessoas na rua, e o cara falava, se eu pego um pichador na minha casa eu mato, eu encho de tiro, eu vou bater nesse cara até ele não aguentar mais e não sei o quê. Porra, cara, pichação é tinta e letra, né, cara? Como é que você vai dizer que você vai matar um cara? Que crime é? O que é mais crime? Um homicídio ou você pichar a casa do outro, entendeu? Eu acho isso incrível, assim, a reação da sociedade em relação a isso. E é óbvio que esses caras ficam loucos é de ver um moleque da periferia fazer isso, entendeu? É óbvio, cara. Se fosse a molecada da FAP, não ia ter problema nenhum, ia ser super bem aceito, né? Então acho que é isso aí. Já que você falou da molecada da FAP, o Marcelo Cidade, ele participou da Bienal em 2006 como pichador. A Lisete Lanhago, quando ela escreveu uma curadoria, escreveu isso. Estamos aqui com o Marcelo Cidade, um pichador famoso aqui na cidade, né? E ele até fez umas representações lá, mas não deu conta. Mas essa história de um personagem de uma nova classe social presente no mundo da arte, sempre que ela aconteceu, ela causou algum estranhamento e ao mesmo tempo uma transformação. A gente vai ver a história da pintura do século XIX, né, o que era o destaque que o Courbet conquistou. Foi trazer o agricultor, né, o camponês, o campesino pobre, né, da França, para dentro dessa esfera da representação que antes estava reservada só para os reis. Né. E antes dele, né, quando também o Davi foi pichar o pai dos pobres, né, quer dizer, o amigo dos pobres, le ami du peuple, né, de uma raça assassinado, né,
que também serviu como uma questão simbólica de que tinha um interesse político, né, para os jacobinos, né, como que a gente faz para controlar a turba, né? Então vamos fazer uma pintura do cara que está substituindo Jesus Cristo aqui na cena política, né? E aí, mas eu acho que a pichação, sim, quando ela traz uma voz com autonomia, ela inaugura uma coisa nova na história da arte. Né? Uma coisa é o povo representado, outra coisa é o povo se autorrepresentar, né, Lívia? Meu nome é Abraão, você tem prédios. Esses dias eu estava passando numa favela ali perto da USP, daí tinha as pichações, tinha os grafites, e no meio de tudo isso tinha uma frase, que eu lembro bem assim: a revolução não visa lucro. Vocês acham que, tipo, se tivesse, eu não sei se tem, falando meio desconhecendo, essa preocupação também de ir além da mensagem para o próprio grafiteiro, tentar passar a mensagem para a pessoa que está passando e qualquer um poder entender, isso é bem trabalhado no picho hoje em dia? Pode ser mais? Oi. Seguinte, eu canto rap, sou do hip hop, e dentro do hip hop, do movimento hip hop, a gente conseguiu ver a famosa evolução, vamos colocar entre aspas assim, né? Por exemplo, dentro do rap se perdeu um pouco daquela política, sabe? Daquela preocupação política de querer cantar o rap essência, de querer protestar, enfim. Dentro da dança a gente vê isso também, do break, a gente vê isso com os DJs. A minha pergunta para vocês é: no picho, também tem essa questão de pichadores universitários, pichadores que querem se aproveitar da situação e também fazem por moda, também fazem para comercial, ou para querer se apropriar do meio da rua mesmo, do pessoal que faz na rua para poder ganhar nome em cima das pessoas que estão protestando? Então, deixa eu responder primeiro do mano lá. Olha, cara, a pichação ela é uma linguagem que ela é direcionada para pessoas que estão interessadas nela, entendeu? Tipo, não tem uma mensagem clara política, é mais no ato que está a mensagem política, entendeu? Então, às vezes, pode não ter necessariamente uma frase ali e tal, direcionada e com letras legíveis, mas a mensagem está no ato, está em toda essa ação coletiva, né, em todo esse enfrentamento com o Estado diário, esse questionamento da propriedade privada, entendeu? Às vezes um ato vale mais do que 1000 palavras, né? Às vezes a gente não precisa dizer claramente certas coisas, às vezes um ato vai falar muito mais do que isso, né? Que nem toda a repercussão que teve o caso da prisão da Carol e do Rafael na Bienal, que ministros se pronunciaram, acho que colocou toda essa questão social que o picho discute, entendeu? Então acho que a mensagem está mais nisso. Enquanto o que você falou, o que tem são pessoas de fora querendo se apropriar do picho, entendeu? Porque o picho é a bola da vez, então tem alguns artistas plásticos, alguns grafiteiros se apropriando dessa linguagem, né? Querendo domesticar o picho também nesse sentido. E também tem um novo segmento que chama grapicho, né? Então isso também tá denegrindo um pouco o picho, porque tem muitos pichadores que estão optando por participar de produções com grafiteiros, fazendo o picho dele bonitinho, né? E eu já fiz e tal, mas hoje em dia eu sou contra isso, porque o caminho não é esse, né? O caminho não é ficar batendo palma na porta dos outros e querendo pintar murinho bonitinho, com fundinho, com estrelinha, entendeu? Eu acho que a mensagem tem que ser cada vez mais política, né? Hoje em dia eu me preocupo muito em levar essa consciência política, essa consciência crítica para os pichadores. Eu tento ser um espelho para os caras, porque não tem como a gente impor nada, né? Não existe liderança única no picho, né? Todo mundo tem autonomia de fazer o que quiser, de direcionar o seu rolê da forma que quiser. Mas eu torço por isso, né? Que tem essa revolução política. E também essa questão de classe, são poucas pessoas de outra classe que se interessam pela pichação. Não que a gente tenha preconceito, entendeu?
porque qualquer um é bem-vindo. Tem alguns caras que tem de alguma classe maior, melhorzinha, né? Que nem tinha uns pichadores ali da Vila Olímpia, que os moleques tinham um rolê considerável, né? Eles pichavam, só que eles escondiam de onde eles eram, né? Eles ficavam com receio de falar, né? A gente foi descobrir depois que eles já estavam engendrados no movimento e tal, mas não há interesse de outras classes do picho, né? O que tem são pessoas de movimentos ali próximos querendo se apropriar da nossa linguagem. Só que eu acho que o legal da pichação é que é uma coisa meio meritocracia, entendeu? Acho que não importa de onde o moleque é, que cor que ele é. Se o cara pichar muito, se o cara fizer umas escaladas, se o cara, a sensação que eu tenho, não importa de onde ele é, entendeu? Se o cara tiver muito picho, ele vai ser assim. Se não tiver, então pode vir de onde for, entendeu? Pode ser os pichadores até da FAAP, né, que eu já falei 3 vezes. Se o moleque tiver rolê, se picharem pra caramba, eles vão ser aceitos. A pergunta é mais compreender de como é que funciona de dentro, digamos assim, a pichação, que existe uma estratégia de escolha dos lugares onde vocês picham, e uma segunda coisa, vocês já picharam no shopping center, por exemplo? Olha, basicamente tudo já foi pichado, né? Fórum, delegacia, igreja, eu acho que nada escapa à pichação. Mas esses alvos, como shopping, eles não são muito a nossa preferência, porque o pichador ele está buscando construir uma memória, né, na história da cidade. Então, quando o pichador, a gente se apropria de um patrimônio histórico, um monumento, a gente está buscando a mesma permanência que aquele patrimônio tem. Então, quando a gente picha uma parede de pedra, a gente está buscando a permanência que aquela parede tem. Então, na real, nós estamos reivindicando a nossa história através da cidade. E os alvos são visados dessa forma, né? O pichador está sempre em busca de lugares que o picho dele vai permanecer, né? Porque isso faz parte da construção da história dele na cidade. Então, os alvos são lugares de preferência que vai ter de difícil remoção, lugares mais deteriorados. Você vê que eu vi um sem-teto falando numa entrevista, né, recentemente, que eles identificavam os prédios vazios no centro pelas pichações, né? Você vê, a gente acaba ajudando até eles, porque a gente ataca onde está deteriorado, né? Os pichadores são como cupins na cidade que vão atacando onde está deteriorado. Tem a questão também do impacto, da gente buscar aquele impacto, né? Às vezes a gente sabe que vai apagar rápido, mas vai ter um impacto também, tem a questão da apropriação, tem a questão da permanência, tem a questão de causar impacto, né? E dentro do picho, existe o importante não é só a radicalidade, a quantidade também é importante. Tem pichadores que não são muito radicais, não escalam lugares, né? Não sobem em lugares altos e tal, mas eles conseguem demarcar sua marca pela cidade inteira, o que acaba legitimando ele também. Quanto mais bairro pichar, mais longe ele pichar, né, melhor para ele. Por isso que é uma promoção existencial, né? Alguns usam mais a questão da radicalidade, outros da quantidade, mas acho que o foco do pichador é estar buscando essa permanência junto com os monumentos da cidade, criando sua história, né, atual, né? Não só as histórias dos antepassados, é criar sua história e participar dela ativamente. Né? Pedir para vocês falarem um pouco o Jefferson colocou um pouco, como que se organiza. Vocês já usaram alguns termos, o point, a grife, o rolê, como que se organiza essa relação entre os pichadores? Como é que é isso aí? Tem grupos, individualmente? Onde são os encontros? Essa troca de intercâmbio fora da instituição, entre os grupos de picho. Então, no picho existem os grupos e as grifes que são uniões de grupos, né? Como uma espécie de um partido político. Então, eu vou dar um exemplo por mim. Eu faço parte do grupo Cripta e o Cripta faz parte dos mais fortes, que é a grife, né? Que é a aliança. Então, quando se entra numa turma de pichador, você tem que ter a consciência de seguir aquela tradição. Primeiro vai fazer a grife, isso é tipo uma regra. Você
faz primeiro a grife, depois o nome do grupo e você assina por último. Sua assinatura é sempre menor e por último, entendeu? Quando você entra no grupo, você tem que se dedicar a ele, né? E o grupo está coligado à união, então você tem que também divulgar a união. Por isso que tem muitos pichadores que optam por pichar sozinho, só o próprio apelido dele, né? Tem muitos caras que porque não se vinculam, então tem tanta questão da individualidade no picho como a questão coletiva. E assim, se quem está aqui, se quem quiser assistir o filme, isso tudo está super bem explicado no filme. Me manda um e-mail que eu mando o link com a senha do filme, entendeu? Que a gente tem ele na internet ainda fechado. Então manda e-mail para joãoweiner@uol.com.br que eu mando o link para assistir o filme. Isso está super bem explicado lá. Posso falar aqui? Eu lembro que na década de 90, cara, os pichadores foram e picharam o Cristo Redentor. Eles foram assassinados, né? E hoje, o picho ele chegou, houve uma evolução na tipografia da letra, agora está tendo essa nova ideia de você, um grifador, né, cara? Você fazer letras gigantescas pela cidade. Extintor de incêndio, né? Pois é, um grifador. Então, eu vejo de uma forma, eu encaro como arte também, né, cara? É uma coisa que eu defendo, que eu questiono, que eu brigo no ataque da Belas Artes. Eu trabalho com professores da Belas Artes, caso que mandado embora, eu ficar quieto, né, cara, na minha, né? E assim, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade, de repente, para a gente levar isso como um centro educacional, como uma escola do Estado ou qualquer outra escola, entendeu? Não sei se vocês estão abertos para isso, mas eu vejo como uma oportunidade. Eu preciso levar isso para algumas pessoas, entendeu? É só uma colocação, né? Se quiser comentar. Eu acho importante sim, né? Não sei se vai dar certo, né? Mas é uma cultura urbana, né? Que se criou sozinha, com suas forças e criou suas hierarquias, seus valores, né? Então já é uma cultura que é considerável sim, né? Tem uma existência, já tem uma tradição, né? Já tem 3 décadas aí que é a pichação. E vai lembrar também que a gente usa o X na pichação para se diferenciar das outras pichações políticas, poéticas que tem na cidade, né? As pichações com escrita normal, porque realmente é o que caracteriza nosso movimento. Porque no picho não vale nem as regras do português. Você pode escrever caras com K ou com C, né? Você pode colocar, formar tipo palavras com números, né? Tipo, e nem vou dar um exemplo, a galera, os caras picham H e põem um Lera na frente, né? Tem os caras do derrota, que eles picham D e escreve rota. Então tem muitos pichos que você cria a sua própria linguagem, né? Então é uma cultura bem sofisticada que exige bastante conhecimento e estudo também, dedicação. Agora não sei se o Estado vai aceitar isso, como é que você vai dar aula de crime, né? Tem muita confusão ainda entre pichadores, por exemplo, que antigamente era os mais imundos contra os registrados, é isso? Eu estou falando certo? Isso, essa foi uma guerra de grifes, né, que teve, né? Tipo, antigamente era muito comum, né, antigamente a pichação era uma questão muito territorial, entendeu? Os pichadores não aceitavam, não se davam muito bem com pichadores de outras zonas, de outras áreas, até de bairros vizinhos. Que nem os caras aqui, a maior treta que teve na pichação foi aqui na Zona Leste, né? Tipo, várias uniões aqui entraram em guerra. Primeiro os Podrão entrou em guerra com os RGS, né? E os Fora da Lei, que era outra grife, que as grifes são união de gangues. Então pensam, juntam várias, são partidos políticos mesmo, né? Tipo, então aqui teve tretas internas só dentro da Zona Leste que duraram vários anos, né? Só que com o decorrer do tempo, como o picho, essa disputa por visibilidade, essa questão de territorial, ela foi se dissolvendo, porque o pichador ele tem que estar, tipo, se eu proibir os caras de outras zonas vir pichar a minha zona, eu moro na Zona Oeste. Se a gente ficar batendo nos caras da Zona Leste, como é que a gente vai pichar a Zona Leste? Então foi aí que os pichadores começaram a deixar os conflitos de lado.
E o point, que são os pontos de encontro, é o grande meio social da pichação, porque é ali que você vai ter uma percepção de como está o reconhecimento do seu rolê dentro do movimento, é ali que você vai divulgar as suas festas e vai formar suas alianças, né? Então os points foram muito importantes para unir os pichadores. Lógico que existe sim, sempre vai existir a questão dessa disputa, é uma disputa radical, né? Mas essa disputa está se tornando cada vez mais sadia, né? A violência está ficando de lado, a disputa está sendo uma superação mesmo, na rua, em quem picha mais, em quem radicaliza mais, entendeu? Em quem choca mais. Então o picho está focado mais no barulho hoje em dia do que nessa questão. Mas já teve muito conflito, a gente mostra isso no picho, né? Essa guerra dos mais imundos, dos EGS, que são duas alianças aqui da Zona Leste, durou 10 anos, né? Teve um dos líderes que ficou preso por volta de 10 anos por causa dessa briga, porque matou um cara, né, que era da facção rival. Então, isso aí já passou, graças a Deus, essa fase já melhorou, né? A disputa está só na parede agora, pode-se dizer. Tem um conflitinho ou outro, mas são casos isolados, e também entra a questão da criminalidade também, assim, depois que o PCC veio na rua e baniu a matança nas ruas, então isso também refletiu no picho, porque antigamente qualquer coisinha um queria matar o outro. Hoje em dia não pode mais sair matando, tem que pedir aval do crime, né? Então isso aí também refletiu no picho, entendeu? Os caras pensam 10 vezes, eu vou bater na cara do outro ali por causa de picho, depois o que eu vou explicar para os irmãos lá? Que eu estava batendo na cara dos outros, matando os outros por causa de pichação? Então isso também colaborou. E mais? Tem um microfone, acho que... Jean, como que é a relação, como que está a relação dos seres pichadores com grafiteiros, né? A gente tem esse grafite bonitinho, redondinho, que você comentou, né? Mas tem também quem faz grafite, enfim, questionando esse trabalho também. Como é que é esse diálogo entre vocês? Queria dar mais uma pergunta, que tem a ver com essa relação com outras áreas, né? O Sérgio falou muito do impacto do picho no exterior, o João está falando da influência da letra do picho no grafite. Queria saber se os grupos ou as grifes de picho, qual que é a relação com outras culturas urbanas, como o funk, ou o hip hop, ou se existe relação com torcidas organizadas de futebol, como que transita esses outros grupos que também estão na rua e na periferia das cidades, em relação com pichadores de outras áreas metropolitanas também do Brasil. E aí, só para o João, depois mais específico, você falou da repercussão da sua matéria na revista Super Interessante, eu queria saber depois um pouco a reação no mundo do cinema com o filme Picho. Então, a relação entre pichadores e grafiteiros aqui em São Paulo sempre foi muito estreita e delicada, né? Porque o grafite, ele já chegou aqui com essa cara de painelzinho, né, de produção. Então, ele chegou aqui como muralismo, né? Então, sempre teve conflitos por causa disso, né? E cada vez isso se torna mais latente. A gente respeita os grafiteiros que agem da mesma forma que a gente, se apropriando de espaço público de forma ilegal, mas a gente combate esses grafites autorizados. Eu, particularmente, atropelei um monte de grafite autorizado. Na mesma época dos ataques, a gente também fez esse questionamento na rua, né? 2 dias antes de invadir a Bienal, a gente atropelou o túnel da Paulista, nós acabamos com o beco do Batman, na Vila Madalena, acabamos com aquele beco e atropelamos outros grafites simbólicos na cidade, patrocinados pelo Estado e pela sociedade, né? Para justamente desqualificar isso. Porque olha só como é contraditório. Eu passei na 9 de julho ali agora, então tem uns muros que são sempre pichados e os caras do bombe, que é a galera que representa o grafite legítimo, que é aqueles caras que só faz letra, eles sempre estão ali pintando também. Aí apagaram, aí os caras só de novo apagam. Só que agora tem um painel de grafite autorizado lá. Eu já fiquei indignado, eu falei, pô, autorizado pode, ilegal não pode. Então, vamos atropelar autorizado.
entendeu? Porque é o Estado que está financiando isso aí. Então é o Estado que quer sempre manipular tudo. Então você correr com o Estado, quando o grafite se alia do Estado, da sociedade, ele se tornou privado. E a pichação, ela não tem a obrigação de respeitar nada que é privado, entendeu? Então o papel do picho é esse. É muito delicado falar de uma forma genérica, né, de qual é a relação do grafiteiro com o pichador, ou do grafite como linguagem, com a pichação enquanto linguagem. Mas eu experienciei uma situação bem engraçada. Quando a Bienal de Berlim chegou até mim para a gente articular essa presença da pichação na Bienal, alguns grafiteiros ficaram sabendo que eu tinha tido essa relação e estava em negociação, né? Uma das pessoas era o Zezão e a outra era o Boleta. O Boleta até que fez um livro junto com você, né, João? E também, dizem que é pichador, o Dijan diz que tem uma controvérsia, né? Que há controvérsias aí. Aí tanto o Boleta quanto o Zezão chegaram para mim e falaram assim: pô, Sérgio, como assim você vai levar o Dijan? Você tem que levar os verdadeiros. Aí eu falei assim: não, mas você sabe como que foi a negociação? Você conhece o contexto da arte contemporânea? Sabe como que eles chegaram aqui? Sabe qual que eram os valores que eles estavam praticando para criar esse interesse pelo Dijan e não por outros? Aí eles falaram assim: não, mas você tem que levar os verdadeiros. Eu falei assim: não, mas vocês fizeram alguma crítica institucional? Dialogaram com a arte contemporânea? Viram alguma problemática ali que interessava para vocês debaterem? Não, eles nem sabiam do que se tratava, né? E aí continuaram, perdi a amizade com o Zezão e com o Boleta, se preocupar, né? O Zezão e o Boleta são o pior exemplo de pichadores que tem, porque eles viraram grafiteiro e aí pronto, né? Eles querem mostrar aquele lado bonitinho, tipo, ó, nós era pichador, agora somos grafiteiro, evoluímos, né? Então eu sou puto com esses caras por causa disso. Porque, pô, o que adianta ele pichar a parede e depois bater palma para fazer um grafite autorizado, entendeu? É super contraditório. Eles entraram no rolo também, nós atropelou vários desses caras aí. O Boleta até tem uma legitimidade como pichador, mas isso aí não quer dizer, porque ele começou em 89, né? Legal que ele começou em 89. Mas ele nunca fez nada de relevante na história do picho, entendeu? Então isso não quer dizer nada. Pelo contrário, ele virou exemplo de pichador que evoluiu pro grafite e está pintando borboletinha hoje em dia, né? Isso aí não é o caminho que a gente quer. Você falou sobre a relação com outros movimentos, né? O picho sempre esteve ligado com outros movimentos, né? Tipo, você vê que o picho nasceu do punk, né? A galera, os primeiros pichadores eram os punks. E no decorrer dos anos, a gente teve a influência nos anos 90 do hip hop também, né? E hoje em dia tem a molecada aí que curte funk, aquele funk mais funk proibido, né? O funk do comando, aqueles funk mais bandidão e tal. E o picho está sempre ligado com essas linguagens. Os pichadores estão sempre... Porque são pessoas comuns, né? Que tem gostos e tal. E você encontra muitos pichadores. Em cada movimento você vai encontrar, né, os pichadores. Vai ter a galera do rock, tem a galera do rap, entendeu? Tem a galera do funk. Hoje em dia já pode se encontrar. E também agora eu fiz um vídeo, né? Eu também, a gente esqueceu de falar aqui, né, João, que quando eu fui fazer o documentário com o João, na realidade eu já registrava os pichadores por conta própria, né? Eu já fazia uns vídeos direcionados só para nós. Que são 2 vídeos que eu produzo, né? O Sem Comédia e o Escrita Urbana. E basicamente 60% desse acervo foi usado no picho, né? Então, como eu já tinha feito muitos registros aqui dentro de São Paulo, eu comecei a receber propostas de pichadores de outros estados. Pô, vem filmar aqui e tal. Aí eu fiz um vídeo nacional que chama Sem Comédia Brasil. E eu fui filmar as capitais, né? E daí eu comecei a criar essa relação que não tinha antes, de pichadores, intercâmbio de pichadores no Brasil. Aí eu passei em Curitiba, Porto Alegre, Minas Gerais, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né, que o Rio e São Paulo são as grandes influências do picho, né? Fui em Salvador também, e assim, é incrível como a pichação está se desenvolvendo nesses estados,
e tem sua própria identidade, né? Por mais que São Paulo e Rio são as referências, o picho do Rio é mais rúbrica, né? É mais assinatura, é tipo uma assinatura bem cifrada, e essa é a tradição do Rio, e influenciou todo o Nordeste, né? É o Sharpie, né? Eles chamam a pichação lá de Sharpie, como a gente chama a pichação de picho aqui em São Paulo, eles têm o Sharpie lá. Então, o Sharpie influenciou o Nordeste e o picho o Sul e o Sudeste. Você vai aqui nas cidades do Sudeste, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, picho reto, picho de rolinho e tal, mas com a característica deles. Por mais que eles tentem se basear na nossa estética, eles acabaram criando a deles. É a mesma coisa o Sharpie carioca em Belém, em Fortaleza, né? E aí, tipo, Salvador mesmo, criou uma mutação, o picho dos caras lá é incrível. É uma coisa de outro mundo, assim. Então eu comecei a me apaixonar por essa questão, e esse vídeo virou um elo entre os pichadores no Brasil, e também agora através das redes sociais, né? A gente está começando a ter essa interação, e aí, como eu fui pichar lá com eles, eles vieram para cá também, a gente está começando esse intercâmbio entre pichadores, né? E deixando também aquela rixinha que tinha entre cariocas e paulistas, porque os dois paulistas em 90 foram lá e picharam o Cristo, né? Isso aí criou uma rixa na época, né? Que era o sonho dos caras lá pichar o Cristo. Tanto é que no 2010 eles tiveram a oportunidade de pichar o Cristo, os cariocas, e picharam a cara do Cristo, né? Não sei se vocês souberam disso. O rosto do Cristo foi pichado. E deu uma polêmica, foi bem na época que a gente estava participando da Bienal. Foi assim, uma loucura, né? E os caras foram usados até de bode expiatório lá pelo Estado, não sei se vocês chegaram a ver, né? Foram presos. Não, você precisa de ver. A Polícia Federal estava atrás desse pichador. Foi uma coisa de louco, até recompensa ofereceram. Estavam oferecendo 5 mil para quem falasse quem eram os caras na época. Foi foda. Então, só respondendo a tua pergunta, o filme foi super bem recebido. É legal ver a reação das pessoas, porque as pessoas entram com preconceito e saem dizendo que vão sair olhando a cidade com outros olhos, assim. Acho que o que eu mais escuto é isso: pô, sai do teu filme, agora eu estou prestando atenção na cidade, coisa que eu não via. E no cinema também foi bem aceito, porque o filme ele tem uma linguagem que é completamente inspirada no filme O Picho. É uma linguagem suja, o filme é sujo, o filme a câmera balança o tempo todo, o filme tem uma trilha que é um rap, mas não é o rap limpinho, é um rap mais sujão, entendeu? Então a edição ela é picotada, então ela acabou tendo uma linguagem parecida com a do Picho. Eu acho que funcionou assim, tem um estilo interessante e diferente, assim como o Picho é diferente. Bom, vamos encerrar, acho que tem uma hora. Eu quero agradecer muito a vocês, a oportunidade de ocupar aqui a universidade com esse tipo de discussão e compreensão dessas expressões urbanas de classe. Então é isso, não sei se o Jefferson ou o Pablo queriam encerrar aqui o seminário. Então é isso aí, foi a última mesa do seminário aqui dos Estudos Culturais. Agradecer ao público também. E é isso. Valeu. Muito obrigado. Eu tô com alguns vídeos aqui, né, da série Sem Comédia que eu produzo. Quem quiser comprar, esse aqui é o Sem Comédia Brasil, que eu filmei 6 capitais aqui do Sul e do Sudeste, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho, tá aqui também.